Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de banco de dados completo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de dado e conceito de tabela, tá? Vamos entrar um pouquinho nesses pontos nesse vídeo. Então, não perde, que é muito importante esse conceito. A gente vai expandindo e assim você vai vídeo a vídeo aprendendo mais e você já vai poder modelar qualquer banco de dados que você precise, para sua empresa ou para você mesmo. Tá fazendo um software? É muito importante você ter esse conceito. Seja bem-vindo ao canal, clique no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Já tem o vídeo anterior e uma playlist aqui embaixo, tá? Assim, a partir daqui a gente começa uma playlist, assim você pode assistir o curso inteiro. Amanhã já continua outros vídeos. Vamos falar um pouquinho então, a gente rever o que é banco de dados, que a gente viu no vídeo anterior, e já falar de dado e tabela neste vídeo. Vamos lá, o que é banco de dados, né? Recordando, o banco de dados ou base de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com registro sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante a pesquisa ou estudo científico, perfeito? Então, quando você agrupa um dado, organiza um dado, categoriza esse dado, qualquer que seja, você está criando um banco de dados. Pode ser numa folha de papel? Pode. Pode ser em qualquer meio? Sim, pode ser. Se você pegar uma pedra e escrever na pedra com alguma coisa que você consiga entender a informação e usar para algum fim, é um banco de dados também, perfeito? Normalmente o banco de dados você vai ter mais de um dado, né? Porque senão seria banco de dado. Então você vai ter mais de um dado. Vamos falar então o que é o dado, né? A gente já viu. A gente já viu o símbolo, né? O símbolo do banco de dados é este daqui, ó, perfeito? Em fluxograma você vai sempre representá-lo com mais ou menos assim. Perfeito? Com esse símbolo, pode ser maior ou menor, mas é este símbolo, tá? Falar um pouquinho o que são dados, então, né? Dado é o plural, dados é o plural de dado, né? Em sentido informal, o dado é o registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno, onde o registro indica o ato de registrar, ou seja, é a gravação e a impressão de caracteres ou símbolos que tenham um significado em algum documento ou suporte físico. Por exemplo, os brasileiros, né? Todo CPF é um dado dos brasileiros, ok? Então cada pessoa tem um dado único, que é um CPF, isso é um dado, né? O CPF e o nome completo é um outro dado, né? Se você tem uma lista de aniversário de pessoas que vão no aniversário para convidar, é um dado. Se você tem vendas e você registra o número de vendas, você tem um dado, tá? Tudo isso são dados, tá? A palavra dado vem do latim datum, que é usado como substantivo, significa presente, no sentido de algo que foi oferecido ou dado, né? O ato mesmo, eu vou dar alguma coisa para você. É exatamente datum, né? Presente. É interessante a origem, né? Isso daqui. Existem dois tipos de dados, os estruturados e os não estruturados. Os dados estruturados são os dados formatados, organizados em tabelas. Então a gente entrou nesta nova palavra, tabela, tá? Uma tabela são linhas e colunas e são facilmente processados. Geralmente é utilizado um sistema de gerenciador de banco de dados para armazenamento desse tipo de dado. É um exemplo, né, dos dados gerados em aplicações empresariais. Os dados não estruturados não possuem formatação específica difíceis de serem processados. Por exemplo, mensagens de e-mail, imagens, documentos de texto, mensagens em redes sociais são mais difíceis, né? São mais assíncronos, né? Tem nesse conceito também dado bruto, né? Em informática, dados brutos, raw data, designam valores e dados recolhidos, né? Em linguagem de programação, recolhidos e estocados de forma que foram adquiridos, sem terem sofrido menor tratamento. Um log de servidor, alguma coisa, são dados brutos, né? Você vai obtendo informação, depois você trabalha com essa informação, tá? Você tem uso de dados em ciência de informática, os dados podem ser utilizados por humanos e processados por uma entrada em um computador, armazenados e tratados e transmitidos. Aqui ele vai falar um pouquinho, né, de tipos de dados, praticamente é isso. Mas o importante, eu acho que essa tabela é interessante, né? O dado, né, são simples observações sobre o estado do mundo. A informação, dado, informação e conhecimento, isso é importante, resumindo tudo, tá? O dado é a simples observação sobre o estado do mundo. Se você anotar vendas de uma empresa,
Então, vamos falar sobre dado, informação e conhecimento, né? O dado é uma simples observação sobre o estado do mundo, né? Se você anotar as vendas de uma empresa, tá só anotando isso é um dado, perfeito? Ele é facilmente estruturado, facilmente obtido por máquinas, inclusive, quer dizer, você passa um cartão, a própria máquina já está obtendo esses dados, né? Frequentemente quantificado e facilmente transferível, perfeito? A informação já são dados dotados de relevância e propósito. Requer unidade de análise. Quando você analisa o dado, você pode estar gerando uma informação. Quanto de venda total teve nesse dia? Você soma tudo e tem as vendas, né? Existe consenso em relação ao significado, né? Isso é melhor, é pior ou é só um dado bruto, né? Você tem que saber. Existe necessidade de medição humana, ok? E também a gente vai ter o conceito aqui de conhecimento. E conhecimento. Conhecimento, informação valiosa da mente humana, inclui reflexão, síntese e contexto. De difícil estruturação, difícil captura em máquinas, frequentemente tácito, de difícil transferência. Então, a gente tem 3 etapas, né? O dado é simplesmente a coleta. Você pegou o número de vendas, foi anotando a hora de cada venda e valor. Pronto, é um dado. A informação é quando você processa esse dado, né? A soma disso é uma informação. O conhecimento, aí você vai falar assim, o que eu posso fazer com esse dado, né? Usando todo o banco de conhecimento meu para poder aumentar minhas vendas. Daí é muito mais complexo, tá? Vamos falar um pouquinho? Então, tudo esse é dado, a gente já aprendeu o que é dado. Vamos falar agora do conceito de tabela, que é a base de tudo, né? Uma tabela é uma representação matricial, isto é, em linhas e colunas, tantas quantas a aplicação se queira dar. Existem tabelas unidimensionais que têm apenas colunas ou apenas linhas, mas o mais comum é encontrar tabelas bidimensionais. As tabelas são realmente a conjugação entre pensamento abstrato e a necessidade de visualização, mas ela tem um ponto muito forte, a capacidade de nos dar informação em pouco espaço. Uma das tabelas mais conhecidas é a tabela periódica, né, que você tem todos os elementos químicos, né, agrupados aqui. Bom, eu só vou mostrar para vocês, quem não conhece, às vezes alguém não conhece, a tabela periódica, o que ela vai fazer? Ela vai colocar os elementos químicos categorizados por famílias, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, essa tabela periódica, só para ilustrar mesmo, você vai ter os elementos químicos, né? Tá categorizado por grupos ou famílias. Então, você vai ter os gases, por exemplo, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xelônio, radônio, tá? Tudo aqui organizadinho, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E cada um desses símbolos, né? Você vai ter propriedades mesmo, ó. Tá, oxigênio, enxofre, selênio, você vai tudo categorizando os metais com propriedades semelhantes aqui, perfeito? Aqui são todos gases, por exemplo, né? Então você vai ter tudo categorizado. Isso é uma tabela periódica, é uma forma de organização, né? E sem contando que aqui você vai ter o número atômico, tá vendo? Esse número em 1, você vai ter 1, 2, sequencial, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e vai seguindo, tá vendo? Tudo aqui. E o peso atômico também você tem informação aqui, ó, tá? Ok? Mas o número atômico é sempre sequencial nessa coluna. Esse é um exemplo, né? Vou falar um exemplo prático. Então, vamos voltar para o Excel. Quem não conhece Excel tem um curso de Excel no canal, tá? Mas aqui eu não vou entrar no curso de Excel, vou falar sobre tabela. Então, o que a gente tem? Primeiro item, vamos voltar. A gente tem o banco de dados, que tem esse desenho, né? Quando você vem aqui, ó, já vamos aprender um pouco até de fluxograma, né? Você vai ter, esse é o do banco de dados, ok? Daí você vai ter um símbolo para tabela, tá? Chama lata de tinta aqui, mas é um símbolo para tabela. Esse é o primeiro símbolo, é da tabela, tá? Ok? Então, se você for colocar uma tabela, você pode falar assim, minha tabela é essa daqui, tá? Perfeito? Então essa é a sua tabela. Banco de dados, tabela. Aqui que eu vou fazer, eu só vou aproveitar a fonte e a gente vai colocar tabela, né? Para que usar uma tabela? Vamos ver na prática? Tabela, perfeito? Bom, vamos supor, vamos criar uma situação que você tem uma empresa, perfeito? Então você quer saber quais são os seus clientes. Então o que eu faço? Eu crio uma tabela, ok? Tabela chamada clientes. Olha que interessante, tá? Tabela clientes, ok? Eu vou colocar até na mesma linha, tabela clientes, pronto. Tá? Aqui é o cabeçalho que eu tenho, tá? Então, normalmente uma tabela vai ter um nome, sempre vai ter um nome e o tipo dela. Aqui é uma tabela de clientes. Como a tabela ela sempre vai ser fechada em uma posição, né? É um conjunto finito de dados, perfeito? Tabela clientes. Então, o que eu posso ter? Vamos supor que eu queira, por exemplo, ter o nome completo do meu cliente, ok? E também eu vou querer o CPF dele. Vamos supor que eu queira isso. E eu quero também saber a data de aniversário.
ou data de nascimento. Perfeito, e isso já tem uma tabela. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o Davis, né, o CPF, eu tenho um número, daí você pode validar, pedir para o cliente, se quiser, tá? Na venda, você pega, e eu tenho a data de nascimento. Perfeito? Daí eu tenho, por exemplo, outro cliente, a Maria. Tem outro CPF, um outro número, e nasceu em outra data. Tá? Então, e daí eu tenho o João. Tá vendo que eu tô colocando meus dados aqui? Pronto. Eu tenho 3 clientes na minha loja, perfeito? Então, como funciona isso? Essa tabela clientes, ela vai ser contida, vai ser uma região específica e tem 3 dados, tá? Então, cada linha de uma tabela é um dado, ok? Perfeito conceito? Cada linha dessa tabela é deixa eu pintar de outra cor para ficar mais bonito para você. Aí. Cada linha dessa tabela é um dado, tá? Normalmente a tabela vai ter um cabeçalho, que é o identificador, que não faz parte do dado, que simplesmente vai guardar informações sobre o registro, tá? Perfeito? E aqui, sobre o campo, na verdade, o campo, e o nome da tabela tá aqui, tabela clientes, perfeito? Toda tabela, quando você fala inserir um dado, esse dado aqui é um registro, é chamado também de registro, perfeito? Toda linha de dado é um registro, e toda informação é um dado, perfeito? Então aqui, ó, se eu for fazer Davis, né, dado, Davis, é o dado, perfeito? Ok? Campo, é nome completo. Tá? Isso daqui é data, isso aqui é field em inglês, tá? Você vai encontrar como field, perfeito? Então, a gente tem, eu vou organizar para ficar mais fácil para vocês, ó, tá? Isso que eu estou fazendo no Excel já é um banco de dados. Essa planilha de Excel que eu estou fazendo já é um banco de dados. Por quê? Porque eu estou anotando no Excel informações. Então, o dado, ou data, tá? Ou register, eu vou colocar os sinônimos, tá? Você pode encontrar como register, registro ou register, tá? Registro é o Davis, perfeito? O campo, o field é nome completo, que é o nome do campo, perfeito? Tá? E a linha, né? O registro, pode chamar também de registro, é tudo, né? Deixar aqui fica mais fácil pra gente ver, tá? Então assim, eu tenho aqui o dado Davis, que eu até tirei dali. O dado Davis, ok? O campo, nome completo. Tá? A linha desse registro, a linha 1, linha 2, linha 3, é Davis, CPF tal e data de nascimento tal, ok? E a tabela vai guardar todos esses dados nessa tabela, tá? E essa tabela pertence a um banco de dados, perfeito? Esse banco de dados poderia ser, por exemplo, cadastro de clientes, meu banco, por exemplo, esse nome para ele, cadastro de clientes. Então, nesse banco eu vou ter esses dados. Todo cliente, o que acontece? No banco, normalmente, você vai precisar identificar o cliente como único, perfeito? Então aqui o próprio CPF já serviria para isso, perfeito? Normalmente o que se faz num banco de dados, tá? Numa tabela de um banco de dados, cria-se um key, tá? Ou chave, tá? Esse key, qual é a referência do key? O key, normalmente ele é único, normalmente, pode não ser, tá? E é a chave de identificação, ok? Única. Então, eu poderia, por exemplo, aqui ter que eu sou cliente 1, 2 e 3. Eu criei um key aqui. Esse key normalmente se usa o ID, por exemplo, cliente, tá? Isso é muito usado em banco de dados. ID do cliente, né? É um número, ID vem de identification, tá? Em inglês. E esse ID, ou identificador, né? Identificador. Perfeito? E normalmente usa-se um ID para isso, perfeito? Então, essa tabela é uma tabela de clientes que eu sei que meu cliente 1 é o Davis, meu cliente 2 é a Maria e o 3 é o João. Por que isso? Em banco de dados, muitas vezes você vai querer acessar informação muito rápida, tá? Ok? Então o que você faz? Os sistemas de banco normalmente indexam essa chave,
que ele vai fazer? Eu não tinha um registro aqui, por exemplo, um registro interno. Todo banco vai ter um registro interno. Vamos supor que isso daqui seja tipo assim 0, 1 e 2 para o banco, tá? Quando você tem um key, ele vai relacionar esse número ao registro interno do banco, esse número ao registro interno do banco e esse número ao registro interno do banco. Quando eu falo assim, busca o cliente 1, ele é muito rápido ele identificar essa linha. E já traz tudo, tá? Quando eu não tenho o key, o banco vai ficar um pouco mais lento, vai ser mais difícil buscar informação, perfeito? Então aqui, o que a gente tem? A gente vai ter a tabela de clientes, perfeito? Daí que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, ter uma tabela de vendas, olha que legal, tá? Vendas. Na tabela de vendas, outra tabela, tá? Eu vou fechar ela aqui com corzinha pra gente ficar... saber que é uma outra tabela, perfeito? Tabela de vendas eu posso ter o quê? ID cliente, olha que interessante, tá? Que é o mesmo ID cliente dessa, por exemplo. Aqui eu vou começar a fazer um banco mais relacional. Eu vou relacionar esta com esta, tá? O ID cliente. Vamos supor que eu comprei o ID cliente 1, eu vou ter a data venda, por exemplo, ok? Vamos supor que eu vendi, por exemplo, em 1/3 de 2020, perfeito? Tá? Você vai ter, por exemplo, o produto aqui. Vamos supor que eu comprei um pendrive, tá? E o valor, ok? O valor, eu paguei R$20, por exemplo. Valor, perfeito? Então, essa tabela de vendas, o que ela tem? Ela vai relacionar esse ID com esse cara aqui, perfeito? No banco de dados, eu consigo ter informação bem mais organizada, com tabelas. Se eu quiser saber quem comprou, eu não preciso saber o CPF, guardar nada disso. Eu só tenho o ID dele, ó. Quem comprou? Eu volto, falo assim, ID 1, quem é? O Dave, CPF tal, data de nascimento. Então, essa tabela, o dado vai ficar bem menor na tabela, tá vendo que é pequeno? Fala assim, poxa, mas escrever pendrive não é ruim? Então eu posso ter uma outra tabela aqui chamado produtos, né? Ok? ID produto, olha que interessante aqui, ID produto, por exemplo, né? Os nomes, a nomenclatura, você pode, depois a gente vai ver, cada banco tem a sua nomenclatura, tá? Eu tô colocando com espaço, tudo maiúsculo aqui, mas cada banco vai te exigir uma forma. ID produto, produto mesmo, qual o produto que é, e o valor, o preço. Ok? Preço atual, né? Preço venda. Perfeito? Então aqui, por exemplo, eu posso falar, tá vendo que esse pendrive, ele é o meu produto 1, olha que interessante, eu posso colocar um aqui, e qual o valor dele? É 20. Perfeito? Então, no momento que eu fiz isso, eu relacionei, eu tenho um cliente 1, o produto 1, e essa tabela de vendas, ela só vai conter IDs, olha que interessante, tá? A gente tá vendo bem, eu quero passar bem na prática para vocês o conceito, porque tem a teoria, mas a prática é mais importante, né? Então, olha que interessante aqui. Eu vou ter uma tabela, vamos organizar para ficar mais bonitinho, tá? Toda a tabela eu vou colocar essa parte de cima de uma cor aqui, ó, tá? Porque daí vai ficar mais fácil a gente ver as tabelas, né? Eu vou fazer assim, toda a parte de cima tem essa cor, perfeito? Para saber qual tabela é, ok? Essa parte aqui é uma parte de dados da tabela, tá? Estrutura da tabela. Então eu vou colocar nessa cor a estrutura da tabela, perfeito? Ok? E aqui nessa cor a estrutura da tabela. Pronto. Olhando aqui eu já sei que eu tenho 3 tabelas. Tabela 1, tabela de cliente, 3 tabelas. Tabela de clientes, tabela de vendas, tabela de produtos. Perfeito? Então a partir daqui, ó, se eu vender outra coisa, vamos supor que a Maria, ela comprou, por exemplo, o mesmo pendrive. Olha só, a Maria comprou hoje também. Eu fiz 2 vendas hoje, tá? E comprou outro pendrive, tá? Então repare que aqui eu coloquei pouco dado. Tá vendo? Só ID e ID. Tá? Ok? Conforme eu for expandindo a empresa, eu posso ter um segundo produto, que é monitor. O monitor custa R$180. Pronto. Tá vendo? A Maria, por exemplo, ela pode também, no pedido dela, né? Ela comprou também um monitor a R$180. Aqui eu poderia, inclusive, ter o desconto, né? Posso colocar um campo de desconto. Perfeito? Então eu tenho 3 tabelas. Tabela 1 de clientes, tabela 2 de venda, tabela 3 de produtos. Então as tabelas, elas vão servir no banco de dados, se a gente for colocar aqui, ó, vou reduzir um pouco o tamanho, né, para não ficar muita coisa, ó. Como eu faria isso? Aqui, eu vou deixar isso daqui para a gente não se perder. Como eu faria isso? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu viria aqui e colocar assim, clientes, ok? Depois eu desfaço, que eu quero sempre deixar o conceito para vocês, tá? Tabela clientes, tabela de vendas e tabela de produtos, tá? Num fluxograma. Clientes, vendas,
e produtos. Ok, aqui eu tenho um banco, né? Esse banco, e esse banco tem essas 3 tabelas aqui. Tá? Vou desfazer só porque eu quero que vocês tenham mais o conceito mesmo, tá? Perfeito? Então temos aqui, ó, clientes, vendas e produtos, conceitualmente, tá? Então é esse conceito de tabela. Então, relembrando, então, né, o que é um banco de dados? Banco de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares e coisas. Quando a gente vendeu alguma coisa, tem o cadastro de pessoas e coisas, que são os produtos. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, informação e dar mais eficiência durante a pesquisa. Perfeito? O dado, ele é o que o dado, ele é um sentido formal, o registro do atributo, né? Objeto ou fenômeno, que são as vendas, as pessoas, os produtos, tá bom? E a gente viu que tem a informação dado, informação e conhecimento, tá? E a tabela é uma representação matricial em linhas e colunas. No caso, a gente usou o Excel, né? No Excel a gente vai ter aqui são linhas, tá? Aqui do lado, linhas, linha de 1 a 10, por exemplo, e colunas de A a N, que a gente usou aqui. Linhas, colunas, perfeito? Na prática, né? Tanta aplicação que se queira dar. Existem tabelas unidimensionais, que tem apenas colunas ou linhas. Se você tivesse, por exemplo, dar exemplo prático, uma tabela unidimensional seria o quê? Seria um registro, um contador. 1, 2, 3, 4, isso é um contador. Ela só tem essa dimensão, uma dimensão. Unidimensional, ok? Ou mesmo uma tabela aqui, sei lá, dia janeiro, só isso aqui na tabela, os meses, né? Março. Isso é uma tabela unidimensional. Só tem uma dimensão. Normalmente ela vai ter o conjunto de linhas e colunas, ok? Aqui, e ela tem uma relação entre si e tem um propósito, né, de você obter alguma informação importante. Tabelas são realmente a conjugação entre pensamento abstrato e necessidade de visualização, mas elas têm um ponto comum forte que é a capacidade de dar muita informação em pouco espaço. Legal? Daí é só comentar um pouquinho que eu não falei. Informação. Informação é o quê? É dados dotados de relevância e propósito. Se eu quiser saber, por exemplo, no Excel, quanto que eu vendi nesse dia, você faz assim, né? Você soma isso, fala, nesse dia quanto eu vendi? Eu vendi R$220. Aqui a gente já saiu da tabela e partiu para a informação, perfeito? Essa informação já nos deu conhecimento também, né? Eu consigo aqui, ó, ter conhecimento de quem são meus clientes, o que eu vendi hoje e que produtos eu tenho. Então já extraiu o conhecimento daqui. Perfeito? Então é esse conceito que eu queria passar para vocês. Lembrando que isso é uma chave única, normalmente é ID, grande parte das vezes é ID, pode não ser, tá? Que é uma chave única que vai relacionar as coisas nas tabelas, né? Esses itens aqui estão relacionados com esses itens, perfeito? Aqui, ó, ID do cliente, tá? 1 para 1, 2 para 1, 2, 2, e esses itens aqui, produto, estão relacionados com estes itens aqui, tá? Então tem relações entre os itens. Perfeito? Então esse conceito, qualquer dúvida, deixa nos comentários, queria trazer isso para vocês. Então já vimos aqui, banco de dados já sabemos o que é, tabelas sabemos o que é. Próximo vídeo a gente vai continuar com esses conceitos. É importante, sabendo isso, qualquer banco de dados você vai dominar. Vai ficar muito fácil, rápido de você criar um banco de dados. Seja muito bem-vindo ao canal. Já não inscreveu ainda? Se inscreve no canal, cheque seu sininho, deixa like que amanhã a gente continua, tá? Com o curso. Vai ser bem, a ideia é trazer bem prático mesmo para você, para não ficar muito em teoria, que não vai servir para quase nada. A prática, eu acho que é mais importante, o conceito mesmo de banco de dados para vocês. Até o próximo vídeo. Depois vai ter um curso de MySQL na sequência desse curso. Então, fique ligado, não perde nenhuma aula, nenhum vídeo, tem a playlist aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!